Salve amigos, eu sou o professor Hermar Segundo e esse é o seu preparatório para concursos públicos na área da enfermagem nível médio superior. E hoje a gente vai fazer algumas questões com relação ao regime jurídico único do estado do Rio Grande do Norte. O pessoal que vai se preparar ali para o concurso da Secretaria Estadual de Saúde, que tem como a banca organizadora do concurso a IDECAM, é um instituto, né, de desenvolvimento educacional e cultural e por aí vai. Então, uma banca que a gente já vem trabalhando aqui no nosso preparatório há alguns meses, já tem simulados aqui, especialmente no concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a PB Saúde, né? Então, hoje a gente vai fazer aqui algumas questões do regime jurídico único. Esse regime alcança justamente os servidores civis do Estado, né? Também legislativo, executivo, judiciário, não alcança os militares, nem alcança os empregados públicos. Então, a gente selecionou aqui questões da Banca IDECAM, questões de outras bancas que já foram trabalhadas em outros concursos, para a gente fazer aqui alguns comentários. O estatuto é longo, né? Lá no nosso preparatório, a gente trabalhou esse estatuto em 9 aulas, né? Então, nós fizemos justamente a abordagem de todos os artigos, mas aqui a gente comenta de forma mais objetiva, mais resumida, e em questões para ajudar também os outros colegas que estão se preparando ali para este concurso. Então, vem com a gente, vamos resolver aqui questões da banca IDECAM, né? Justamente pensando aí no regime jurídico único. E a nossa primeira questão, galera, diz assim, ó: a Lei Complementar Estadual 122 de junho de 1994, né, ela estabelece justamente o regime jurídico único dos servidores civis, justamente do estado do Rio Grande do Norte. Uma lei um pouco antiga, né, de 1994. Então, ele diz o seguinte: a Lei Complementar número 122, de 30 de junho de 1994, do estado do Rio Grande do Norte, cuida do regime jurídico único dos servidores públicos. Qual a alternativa correta? Gente, ó, a lei complementar, ela não alcança justamente os servidores militares. Então, ó, essa lei complementar, ela vai alcançar o quê? Os servidores civis e também, ó, da administração. Vamos botar aqui, ó, administração direta, né? Então, na administração indireta, você pensa aí os órgãos do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, e também, ó, da administração indireta. Só que aí, pensando na administração indireta, você vai se lembrar do seguinte, ó, das fundações e das autarquias. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas reger-se-ão pela consolidação das leis do trabalho, e aqui esse estatuto é o regime estatutário. Então, nós estaremos falando de servidores públicos. Então, essa será a denominação. Beleza? Então, ó, gabaritinho da nossa primeira questão: não alcança os militares, não alcança os militares. Então, ó, nossa primeira questão tem como gabarito justamente aqui a letra D. Vamos botar aqui uma canetinha com a cor melhor. Vou destacar aqui a cor vermelho para a gente fazer as nossas anotações. Então, gabarito aí. Nossa primeira questão, gabarito, letra D. Segunda questão diz assim, ó: estabeleça a Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de junho de 1994, que o prazo para posse prorrogável por igual período ao requerimento do interessado é de quantos dias? Então, está falando aqui um pouco sobre posse, né, contados da data da publicação do provimento ou do cargo de eleição da assinatura da ata respectiva. Assinale a alternativa corretamente, que completa corretamente a afirmativa anterior. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Digamos que você vai fazer o concurso do estado do Rio Grande do Norte. Então, para o provimento, né? Então, existem duas formas de provimento. Então, tem um provimento efetivo e tem um provimento, ó, de comissão. Beleza? No provimento efetivo, só pode ser, ó, de concurso. Então, a via de regra é o concurso público. Esse concurso, segundo, ele pode ser, ó, de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Tá? Provas e, ó, provas mais títulos. Então, para entrar no cargo de provimento efetivo, você tem que passar em concurso público. Segundo momento,
ponto importante aqui. Após o concurso público, você tem aqui, ó, um direito subjetivo de nomeação. Então, não é que você vai passar no concurso, que necessariamente é aquela, infelizmente, né, o Estado do Rio Grande do Norte vai fazer a sua nomeação. Você tem um direito subjetivo, uma esperança de ser nomeado. Né? Para os cargos de comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Ou seja, eles podem lhe chamar a hora que quiserem e também podem lhe dispensar a hora que quiserem, conforme a sua conveniência. Segundo, uma vez que você passa aprovado no concurso, isso é muito bom, tá? Você vai receber um chamamento. Isso é um ato unilateral, ou seja, unilateral. É a administração pública que diz: venha trabalhar conosco. Tá? Você passou, você está habilitado, mostrou que tem capacidade para o trabalho, agora você vem trabalhar com a gente. Esse chamamento é chamado de nomeação. Então, uma vez que o servidor é nomeado, tá? Ele vai ter algum tempo para dizer se aceita ou não justamente trabalhar no estado do Rio Grande do Norte. Então, após a nomeação, você vai tomar posse. Você chega lá e vai assinar o termo de posse dizendo que quer realmente trabalhar no estado do Rio Grande do Norte, fazer parte do quadro efetivo, ser um servidor público, servir a população norte-rio-grandense, a população potiguar. Então, isso é a chamada posse. Você pode tomar a posse você mesmo, o próprio servidor, mas você também pode ter essa posse por procuração. De repente, você está ali, não pode comparecer ao rito administrativo. Segundo, quem é que dá posse, né? Então, a autoridade administrativa. A autoridade administrativa é quem dá posse ao servidor. Ou, segundo, eu posso pedir um prorrogamento de posse? Pode, né? Então, prorrogar por mais 30 dias. Depois disso, não pode mais. Então, esse intervalo entre a nomeação e a posse é de 30 dias. Né? No dia da posse, tem duas coisas muito importantes que você tem que apresentar. Não, vou botar aqui, não acúmulo de cargos. E também, declaração de bens. Então, a administração, ela vai querer saber se você não acumula cargos públicos, porque não pode, e lembrando que existem duas situações na Constituição Federal de 1988 que permitem a acumulação do cargo para justamente professores e também os cargos dos profissionais de saúde com profissão regulamentada. Então, são essas as duas hipóteses de acúmulo de cargos. No estado do Rio Grande do Norte, ele vai dizer o seguinte, que você pode acumular dois cargos, especialmente aqui o pessoal da saúde, não pode exceder 60 horas, né? Botei até anos aqui, 60 horas semanais. Então, nós vamos saber que o regime de carga de trabalho, carga horária, né? Então, tá assim, carga horária semanal no Rio Grande do Norte são de 40 horas, né? Então, para você acumular outro cargo, você teria que estar com um cargo de 20 horas para ver compatibilidade de horários. Então, ali o regime só permite até 60 horas, salvo, ele vai dizer lá, né, disposição em lei específica. Se existir uma lei que permite que você acumular mais horas, né, então vai existir ali essa opção. Então, você faz concurso público para o cargo de provimento efetivo, você é livre nomeação e exoneração para as funções, função, né, de confiança, chefia, direção, assessoramento, né? Então, não vai precisar de concurso público, mas aqui também você não tem estabilidade, né? Então, o cargo efetivo, ele goza de um pré-requisito chamado estabilidade,
ou seja, após 2 anos, né, de efetivo exercício. Tome muito cuidado que aqui é para o regime jurídico único do Rio Grande do Norte, né? Se você estiver pegando a Constituição, são 3 anos, ó. Tome cuidado com isso aí. Ó, 2 anos de efetivo exercício, né? Atendendo aos requisitos da avaliação do estágio probatório, então você vai adquirir ali a estabilidade, então só vai ser desligado da administração pública se claro, passar por um processo administrativo, garantindo ali legalidade em ampla defesa, o contraditório. Então, ó, lembrando, você tem aqui o concurso, passou, tem a nomeação, essa nomeação é um chamamento público, você tem 30 dias para posse, pode prorrogar por mais 30 dias, essa posse pode ser você mesmo que toma, ou admitir um procurador com plenos poderes para realizar esse ato por você. Depois desses 30 dias, você entra em exercício. O segundo, o que é exercício? É materialmente você trabalhar, né? Então, você executar as suas funções que você passou, que você foi admitido para justamente desempenhá-las. Segundo, se eu for nomeado e não tomei posse, então, ó, ela é tornada sem efeito. Se eu tomei posse e não entrei em exercício, e sua posse é tornada sem efeito, e aí, no caso, você é exonerado de ofício, você é desligado da administração, o que isso não é uma causa punitiva, beleza? Então, gabaritinho da nossa segunda questão, você tem 30 dias para entrar em posse, para dizer realmente que quer trabalhar no estado do Rio Grande do Norte, e mais 30 dias para começar a botar a mão na obra, né? Então, mais 30 dias para entrar em exercício. Gabaritinho da nossa terceira questão aliás, segunda questão é a letra C. A nossa terceira questão diz assim, está falando sobre a posse, né? Então, é incorreto afirmar. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que está errado. No ato da posse, é obrigatória a apresentação pelo servidor da declaração de bens e valores constitutivos do seu patrimônio. Então, isso é muito importante, né? Porque o Estado ele vai ficar preocupando a cada ano, ele quer saber se você está adquirindo uma quantidade de bens compatível com o que você ganha, ou se você está galopando ali, conseguindo um grande patrimônio, e aí ele vai querer investigar de onde vem todo esse recurso financeiro e material, né? Então, claro que isso está verdadeiro. A letra B diz assim, o prazo para a posse é de 30 dias, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado. A gente falou isso na questão anterior, então isso também está verdadeiro. A letra C diz assim, não é exigida, nos casos de provimento por aproveitamento em outro cargo. Gente, a gente vai ver o seguinte, que existem formas de provimento. O que é provimento? É você colocar uma pessoa num cargo público. Então, prover é ocupar um cargo público, né? Então, existem formas de provimento, né? E uma dessas formas é a nomeação. Por isso que se diz que a nomeação é o provimento, tá assim, nomeação é o provimento originário. Mas existem outras, né? Como, por exemplo, a recondução. Temos o reaproveitamento, né? Temos a readaptação. Temos a reintegração. Temos a reversão. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles nas próximas questões, gente. A gente vai definir um pouco sobre eles. Então, para todas essas situações, né, temos a promoção, né, quando você ascende na carreira funcional, né? Então, para todos isso, há necessário que o servidor tome sim a posse, né? Então, a posse não é exigida nos casos de provimento por aproveitamento, tá falso, né? Para tudo isso você tem que tomar posse, você tem que entrar em exercício, né? A letra D diz assim, ressalvada a disposição em contrário, a competência para dar posse é quem deu o ato do provimento, ou seja, quem fez o chamamento para o senhor, a senhora, e trabalhar lá no cargo público. Pode ser o secretário, pode ser o chefe do executivo, o governador, né? Pode ser outra autoridade. Então, está verdadeiro.
E a letra E diz assim, ó, decorrido o prazo legal sem a posse, né, se você foi nomeado, você foi chamado, você não tomou a posse, então, ó, o ato de provimento é declarado sem efeito, e aí a fila vai andar, né? Vai andar para outra pessoa. Então, isso também está, ó, corretinho. Gabarito, então, da nossa terceira questão é a letra C. Vamos à nossa quarta questão, que diz o seguinte: assinale a alternativa que não está de acordo com a Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de junho de 1994. Então, vamos ver aqui o que é que está certo e o que está incorreto, né? Então, a letra A diz assim: a posse é o ato gerador da investidura do cargo ou da função pública, né? Então, cargo público, você tem aqui, ó, o servidor público, né? Então, tudo aquilo que não for denominado como servidor público é chamado de função pública, né? O servidor, ele é remunerado a partir de um vencimento, né? A função pública é remunerada a partir de uma gratificação, lembrando que é proibido, né, justamente desempenhar funções públicas de forma, vamos dizer assim, não remuneratória, né? Então, tem que haver justamente um pagamento dos cofres públicos. Então, ó, a posse, claro, é o ato gerador da investidura. Então, você, ó, aceita justamente esse chamamento e depois você vai entrar em exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função. Isso também está verdadeiro. O ocupante de cargo de provimento fica sujeito a 44 horas semanais de trabalho, salvo se a lei dispor de estabelecer duração diversa. Então, muito cuidado com isso, certo? De repente, pode ter, sim, outra duração de regime de carga horária, como 30 horas, 36 horas, depende de sua atividade, pode ser uma atividade de plantão, pode ser uma atividade diarista, né? Então, existirão situações específicas que regulamentos ou regimentos ou outras leis irão regulamentar. Mas, em regra geral, todos os servidores do estado do Rio Grande do Norte terão uma carga horária semanal de 40 horas. Então, ó, segunda a sexta. Então, gabaritinho da nossa quarta questão é a letra C. A letra D ainda diz assim, ó: entende-se por lotação o número de cargos e funções necessários ao funcionamento ideal de cada órgão ou identidade ou entidade, né, a que se deve corresponder um número idêntico de servidores, de lotação nominal. Ou seja, lotação é você prover a quantidade de servidores necessários para o efetivo exercício daquela finalidade daquele órgão, né, daquele serviço prestado por aquele órgão ou entidade, né? Então, claro que isso está verdadeiro também. Vamos à nossa quinta questão de hoje, que diz o seguinte, ó, na linha, ó, questãozinha bacana, né? Na linha do tempo, ao túnel do tempo, a seguir, ilustra o resumo de uma das formas de provimento de cargo de carreira ou isolado. Ou segundo, o que é aquele cargo de carreira? Aquele cargo que tem promoção, né? Então, ó, ele vai ascendendo após, ó, 2 anos de efetivo exercício. Então, ó, ele vai melhorando ali a sua carreira. E o cargo isolado é aquele que não vai ser promovido. Então, ó, ele pode receber alguma coisa por tempo de serviço, como um quinquênio, pode receber alguma coisa como merecimento, mas que ele não vai subir hierarquicamente, né? Então, ele fica ali isolado, ele nasce naquele cargo e ele vai se aposentar também naquela denominação. Então, ó, a linha do tempo a seguir listra o resumo de uma das formas de provimento de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. Lembra lá, provimento efetivo, concurso público, que depende de prévia habilitação em concursos públicos de prova ou provas de títulos. Esses têm, ó, duração de 2 anos, prorrogável por mais de 2 anos, né? Estabelecido em ordem, a ordem de obedecidos, né? A ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, ele tem aqui, ó, concurso público, você realizou o concurso público. Qual o primeiro ato que acontece, né? Então, ó, se você passou no concurso público, você vai receber, ó, um chamamento que a gente chama de nomeação. Qual depois, ó, de passados 30 dias, você vai apresentar alguns exames, alguns documentos. Então, ó, vem a famosa, ó, posse, né? Segundo, você vai assinar ali, ó, um termo, né, um documento chamado termo de posse, assumindo o seu cargo, né? E depois, ó, de 30 dias, você entra justamente no, ó, exercício, né? Então, ó, você vai justamente executar suas atividades. Então, ó, de acordo com a sistemática legal previstos no ato 1 e no ato 2, podem ser substituídos correta e respectivamente pelos seguintes termos. Será que é a lotação?
Será que a posse vem antes da nomeação? Não, né, gente? A nomeação vem antes da posse. Você é chamado para depois você decidir se quer ou não trabalhar no estado do Rio Grande do Norte. Então, ó, gabaritinho, letra C. Tudo começa com a nomeação, depois, em seguida, o segundo rito administrativo e a posse, depois a investidura. A partir daqui, ó, começa o estágio probatório, né? Então, depois de 2 anos de efetivo exercícios, atendendo a vários requisitos, como, por exemplo, ó, assiduidade, né? Então, ó, você não falta, né? Ó, pontualidade, né? Então, ó, você não chega atrasado. Você tem, ó, interesse pelo serviço, né? Então, ó, você age de forma com probidade, né? Então, tá aqui, ó, probidade, né? Então, tem vários itens, né, que serão avaliados, né? Então, ao final, antes de terminar o seu estágio probatório, tudo isso é avaliado. Se você atender a esses requisitos, ó, aí você goza do que nós chamamos de estabilidade. Então, agora você só vai ser desligado da administração pública através de um processo administrativo disciplinar. O segundo, e se eu não atender ao estágio probatório? Infelizmente, ó, nesse caso você vai ser, ó, exonerado. Você vai ser desligado da administração pública por inabilitação no estágio probatório, tá bom? Então, não vamos fazer besteira não, né? Vamos, ó, ter compromisso, até porque você estudou, se você se esforçou para exercer esse cargo, essa função pública. Vamos à nossa sexta questão de hoje, que diz o seguinte, ó, acerca das formas de preenchimento do cargo público normatizados no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, né, a Lei Complementar número 122, de 30 de junho de 1994, correlaciona a sequência de códigos às assertivos a seguir. Né? Vamos lá, vamos tentar correlacionar. Então, ó, você tem aqui várias formas de provimento, né? Então, algumas formas de provimento. Formas de provimento. Então, ó, você tem a nomeação, você tem a reintegração, você tem a readaptação, você tem a reversão e você tem a recondução. Lembrando que a nomeação é a forma de provimento originária, né? Então, ela é a principal, né? Então, diz o seguinte, ó, no primeiro item, é o retorno do servidor, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, né? Quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Lembrando que você pode ser aposentado por um problema físico, né? Então você está inabilitado fisicamente, ou também pode estar inabilitado, ó, mentalmente. Não se pode justamente retornar ao serviço público aquele com mais de 70 anos, né? Então, ó, você não pode justamente reverter, né, essa pessoa. Então, pensa no seguinte, você foi aposentado ali, digamos que por um problema muscular, né, um problema da perna, né? Você estava com a perna mancando e já não podia mais trabalhar. Vamos dizer, uma situação hipotética bem banal. E de repente lhe acharam jogando bola, né? Então, ali num treinozinho de futsal, fotografado, mandaram para junta médica alguém. Hoje todo mundo fiscaliza a vida de todo mundo, né? Então, ó, a junta médica fez uma reavaliação e viu que os motivos que levaram você a ser aposentado já não existem mais. Então, você vai ser o que, ó? Revertido, né? Então, você vai retornar às atividades públicas, né, ao serviço público, lembrando que se você tiver mais de 70 anos, aí você não pode mais ser revertido. Então, a gente começa o nosso item com a reversão. O item 2 diz assim, ó, face em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou de carreira, né? Então, ó, você vai ser chamado, né, em caráter efetivo, né, para fazer parte ali do quadro da administração pública, civil, autárquica ou fundacional do Estado do Rio Grande do Norte. Então, essa é a nomeação, né? Depois nós temos assim, ó, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Então, ó, digamos que você foi exonerado, não, demitido, né? Quando você é nessa situação, você é demitido. É uma pena
capital, né? Você perdeu ali sua função pública, mas você pediu uma revisão do processo, apresentou novas provas e essas provas invalidaram aquela demissão. Ou foi na esfera judicial e ali provou a sua inocência. Então agora você vai ser o quê? Reintegrado ao serviço público. Então, ó, a gente já tem a sequência 4, 1, 2. Depois, ó, a gente tem assim, ó, sendo inabilitado em estágio probatório, né, relativo a outro cargo, o servidor estável retornará ao cargo anteriormente ocupado. Então, você está ocupando um cargo e aí, de repente, passou em outro concurso e no mesmo ente administrativo, no mesmo estado do Rio Grande do Norte, né? Então, foi ocupar outro cargo acumulável, né? E ali aconteceu de você não passar no estágio probatório. Então, ó, você vai agora ser reconduzido ao seu cargo anteriormente ocupado. Então, isso aqui é o que nós chamamos da famosa recondução, né? Por último, a gente tem o seguinte, ó, trata-se da investidura do servidor ocupante de cargo efetivo em outro cargo ou atribuições de responsabilidades compatíveis com a alimentação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada por inspeção médica. Aconteceu um acidente, né, ou outra situação que comprometeu a sua capacidade cognitiva, de repente você teve um acidente vascular encefálico, né, ficou com sequelas, ou motoras, né, então você vai ser o quê? Readaptado, colocado em outro cargo compatível com as suas atribuições. Ou segundo, e se não tem como me readaptar, eu não consigo mais desempenhar funções públicas em nenhuma outra situação. Então, infelizmente, você vai ser aposentado por invalidez. Então, ó, nós temos aqui a readaptação como o nosso último item. Então, 41253, 41253, gabaritinho da nossa sexta questão é justamente a letra A. Vamos à nossa sétima questão de hoje, segundo, que diz o seguinte, ó. De acordo com a Lei Complementar número 122, de 30 de junho de 1994, promoção é a elevação do servidor na carreira pela passagem à classe superior imediata à respectiva categoria funcional. Então, você começou aqui, ó. Você passou no concurso público, né? Então, ó, depois de 2 anos no efetivo exercício do seu cargo, né? Lá no plano de cargos, carreiras e salários, então, ó, você agora vai subir um posto hierárquico, uma denominação, uma categoria, né? Então, ó, a elevação do servidor pela categoria superior imediata à respectiva categoria funcional. Então, lá vai ter uma denominação específica no seu plano de cargos e carreiras. Mas aí você tem que obedecer justamente um tempo, né, de trabalho efetivo naquela classe que você está. Então, ó, esse tempo é correspondente a 2 anos. Né? Então, aqui, ó, temos como gabaritinho da sétima questão a letra B. Vamos à oitava questão de hoje, que diz o seguinte, segundo, ó, João Vitor, né, servidor da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Então, ó, Vitor trabalha lá na CESAP. Vou botar aqui, ó, João trabalha na CESAP. Aí o que aconteceu? Ó? Que havia sido aposentado por invalidez, retornou ao serviço por junta médica, após junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos alegados para sua aposentadoria. Então, João Vitor foi o quê? Revertido, né? Então, ele estava aposentado. Se João Vitor não tem mais de 70 anos e foi declarada inválida a sua aposentadoria, então ele agora foi, ó, revertido. Já Ana Beatriz, ó, Ana Beatriz, o que aconteceu com Ana? Retornou ao cargo que ocupava anteriormente na Secretaria de Saúde em virtude de inabilitação no estágio probatório referido ao outro concurso que fora aprovado. Então, ó, Ana Beatriz foi o quê? Ó? Reconduzida, né, ao cargo anterior. Né? Então, ó, um foi revertido e o outro foi, ó, reconduzido. De acordo com a Lei Complementar número 122 de 1994, os tipos de provimento
a que as situações acima se referem são: será que ele foi readaptado? Ele apresentou uma alteração na sua capacidade física ou mental, né? Não, né? Segundo, nem foi demitido e conseguiu invalidar a sua demissão. Tá falso, né? Então, ó, no primeiro caso, a João Vitor realmente foi revertido, mas no segundo caso, a Ana Beatriz ela não foi reintegrada, não houve demissão, né? Então, ó, letra C não é uma recondução, no caso de João Vitor, então a resposta só pode ser, ó, letra D, João foi revertido. Lembre-se que não pode reverter o maior de 70 anos, né? E a outra foi, ó, reconduzida. Agora preste atenção. Esses dois servidores têm que ser o que, ó, estáveis, ou seja, já foram habilitados em algum outro estágio probatório. Então, eles gozam da prerrogativa da estabilidade para que aconteça justamente essas condições de reversão ou de recondução. A nona questão diz assim, ó, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar Estadual, número 122, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte e das autarquias e fundações públicas estaduais, assinale a alternativa que não apresenta um requisito expresso para a investidura do cargo ou função pública. Gente, quando você passa no concurso, você é nomeado. Para você tomar posse, existem alguns requisitos que, claro, a lei complementar estadual vai requerer. Dependendo de sua instituição, poderá haver mais requisitos, né? Então, a gente está com base nas solicitações, nas prerrogativas do Estado do Rio Grande do Norte. Então, para você ter justamente a investidura, né, você tem que atender alguns. A questão aqui está perguntando o que não é requisito, né? Então, você precisa de nível de escolaridade? Claro que sim, né? Você não pode, por exemplo, de repente você é analfabeto, mas passou no concurso público, mas você não tem um nível de escolaridade, você não foi alfabetizado. De repente você é nível médio, mas passou para um cargo de nível superior. Então você não tem o nível de escolaridade exigido. Então você tem que atender isso aí, claro, né? Então, ó, nível de escolaridade exigido para o cargo ou função, bem como que, segundo, ó, quitação com as obrigações eleitorais e militares. Isso está verdadeiro, né? E, ó, gozo dos direitos políticos. Além disso, a gente poderia citar aqui também, ó, maioridade, maior de, ó, 18 anos, né, segundo? Então, também tá, é outro requisito. Agora ele fala aqui, ó, nascimento na República Federativa do Brasil. Nascer é justamente o que nós chamamos de naturalidade, o local de nascimento. Gente, o local de nascimento não é prerrogativa para você ser justamente um servidor público. O que é prerrogativa é a nacionalidade, ou seja, a cidadania, você ser um cidadão brasileiro. E a nacionalidade pode ser conferida até mesmo ao estrangeiro, aquelas pessoas que nasceram no estrangeiro, que adquiriram aqui a cidadania brasileira. Então, ó, muito cuidado com isso, gabaritinho da nossa nona questão é a letra D. E a gente chega aqui nessa primeira parte, na 10ª questão, que diz o seguinte, ó: no estado do Rio Grande do Norte, o servidor nomeado e em exercício fica sujeito ao estágio probatório, né? Tranquilo, durante o qual a sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função de alguns fatores. Assinale a alternativa que não contenha exclusivamente fatores objeto de avaliação no estágio probatório. Será que lá no seu estágio probatório eles vão avaliar sua responsabilidade? Sim. Vão avaliar sua disciplina? Sim. Vão avaliar sua pontuabilidade? Você é uma pessoa que chega atrasada ou é pontual? Claro que sim, né? Bem como a capacidade de iniciativa e o interesse pelo seu serviço, né? Pelo interesse pelo serviço público. A sua assiduidade, pontualidade e capacidade de iniciativa a gente já comentou. Agora a letra D diz assim, ó: disciplina, produtividade e improbidade. Gente, agir de forma improba é crime contra a administração pública, né? Então, claro que a letra D é a resposta da nossa questãozinha, né? Ó, e interesse pelo serviço. Então, eles vão ver o que é a sua probidade, né? Então, agir ético, não é o agir
moral. Então, gabaritinho aqui da nossa 10ª questão é a letra D. Calma, que vem mais questões por aí. A gente vai dar uma pequena pausa e a gente retoma aqui a partir da 11ª questão, falando sobre o regime jurídico único do estado do Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. 11ª questão, galera, diz assim, ó, sobre o tratamento que a Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de junho de 1994, dá ao concurso, assinale a afirmativa incorreta. Então, nós vimos para o cargo de provimento efetivo, ou seja, o servidor público, a necessidade de concurso, né? Então, só ingressa na administração pública através de concurso público. Então, vamos ver aqui o que está errado, né? Então, os deficientes inscritos são classificados em lista própria. Gente, isso está correto, né? Quando se for elaborar o concurso, pode-se realizar uma lista, que é chamada de ampla concorrência, e também, ó, uma lista para os portadores de necessidades especiais, né? Então, eles vão ter uma ordem de classificação própria, se na condição o estado do Rio Grande do Norte vai reservar 10% das vagas do concurso público para justamente as pessoas portadoras de necessidades especiais. Se nesse concurso não houver candidatos aprovados nas vagas de portadores de necessidades especiais, ou seja, deficientes físicos, que não satisfaçam a exigência da prova, então essas vagas serão incorporadas na ampla concorrência. Agora, vale salientar que nós poderemos ter duas listas de classificação, inclusive o próprio concurso ele pode ser distribuído de forma regionalizada. Então, ali, com previsão de vagas de acordo com a descentralização política administrativa, as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Então, o item 1 está verdadeiro. E o item 2, o que é que diz o item 2? A letra B, o concurso tem prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogável por uma única vez, isso também está verdadeiro. E a letra C diz assim, mesmo em casos especiais e atendida a natureza da deficiência e que o concurso seja adaptado às respectivas condições de capacidade, é vedada a realização de recurso de concurso, né, específico para os seus portadores. Então, isso está incorreto, é a resposta da nossa questão. Então, letra C, a gente já até falou no item A, né? Pode haver justamente ali listas de classificação diferenciada. Os candidatos aprovados em concurso públicos correspondente ao número de vagas anunciadas no edital terão direito subjetivo à nomeação. Olha lá, direito subjetivo. É uma esperança de ser nomeado, né? Durante o respectivo prazo de validade, ou seja, de 2 anos, salvo situações de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovado após manifestação do setor jurídico do órgão ou entidade cujas razões deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado. Inclusive, o concurso tem que ser amplamente divulgado lá no Diário Oficial do Estado. Claro que isso está verdadeiro. Então, anota aí, gabarito da nossa 11ª questão, letra C. Vamos à nossa 12ª questão, que diz assim, com relação ao provimento de cargo público estipulado pela Lei Complementar Estadual número 122 de 1994, ou seja, o regime jurídico único do estado do Rio Grande do Norte, assinale a opção correta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. Letra A diz assim, o prazo para o servidor entrar em exercício, olha lá, primeiro acontece o quê? Nomeação, né? Aí você tem o quê? 30 dias. Depois você tem aqui a posse, né? Você aceita o seu cargo, né? Então você tem mais 30 dias. Depois você entra em exercício, é a plena atividade da sua função pública. É de 30 dias contado a partir da posse, está verdadeiro. Se você não entra em exercício, você é exonerado de ofício e a posse é tornada sem efeito, né? Então, verdadeiro a letra A, se ele quer a resposta, né? Então a gente já tem aqui como gabarito da nossa 12ª questão, letra A. A letra B diz assim, é verdade a posse de servidor público por procuração, a gente já falou em questão anterior, claro que isso está incorreto, poderá sim uma procuração específica para esse ato administrativo. A letra C diz assim, a readaptação, o que acontece na readaptação? É uma forma de provimento, né? Quando você tem limitações físicas ou mentais que exigem agora um cargo compatível
com essas limitações. Então, ó, não é considerada como provimento de cargo público, está falso, né? Existe essa modalidade de provimento, que é a readaptação, inclusive quando ele não consegue ser readaptado, aí, ó, ele é aposentado, porque, ó, por invalidez. Beleza? Então, letra C também está fácil. Letra D diz assim: o provimento dos cargos em comissão ou das funções de direção, chefia, assessoramento, ele deve recair obrigatoriamente em ocupantes de cargo, de carreira técnica ou profissional. Gente, o que está errado? Só esse obrigatoriamente. Ó, troque por preferencialmente. Lógico, né? Uma função de direção, de confiança, de carreira, né, de assessoramento, deve ser preferencialmente ocupado por cargos que tenham uma competência técnica ou profissional. Então, ó, letra D também está falso. E a letra E ainda diz assim: o concurso público, via de regra, tem prazo de validade de ó, até 1 ano, não é até 1 ano, e sim, ó, 2 anos, prorrogável por igual período. Então, ó, anote lá, gabaritinho da nossa 12ª questão, letra A. 13ª questão, diz assim, ó: nos termos da Lei Complementar Estadual número 122 de 1994, a indenização destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, constitui. Gente, falou aqui de um tema que a gente ainda não conversou um pouquinho, né? Ó, se Deus quiser, e você está estudando para isso, você vai passar lá no concurso do Rio Grande do Norte, vai ser nomeado, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Aí você vai começar a ganhar a sua remuneração. Segundo, o que é a remuneração? É o seu vencimento, ó, vencimento previsto em lei. Ó. Ponto importante, esse vencimento pode ser menor que um salário mínimo. Tome muito cuidado com isso, tá bom? O seu vencimento, ó, sua remuneração é o seu vencimento, mais as vantagens pecuniárias. O segundo, fala aqui um pouquinho sobre essas vantagens pecuniárias. Podem ser indenizações, podem ser gratificações, podem ser, ó, adicionais. Quando a gente fala em indenização, é uma coisa que ele está restituindo por algo que você está fazendo. Então, dá um exemplo, segundo. Ó, diárias. Diárias são indenizações. Você vai trabalhar fora, vai pernoitar, então você vai ter despesa de transporte, vai ter despesa de alimentação, vai ter despesa de hospedagem, então ele está te pagando para você fazer aquela atividade a serviço da administração fora do seu setor de trabalho, fora do seu domicílio, fora do seu município. Me dá outro exemplo de diárias, né? Então, ó, você tem aqui, ó, ajuda de custo, né? Então, essa ajuda de custo acontece quando você é removido da sede que você trabalha, da cidade que você trabalha, e transferido para outra cidade. Então, você vai ter despesa com transporte, mudança, aluguel ou instalação de uma nova residência, né? Então, ó, você vai receber uma ajuda de custo que ela corresponde a 3 meses de sua remuneração. Me dá outro exemplo aqui de indenização, ó, transporte. De repente você vai fazer alguma coisa a pedido da administração e utiliza o seu próprio transporte. Então ele te indeniza ali com uma importância para você abastecer, ter os custos do seu transporte, né? Então quando você utiliza o seu próprio transporte a serviço da administração. Pensa um pouquinho aqui na gratificação, né? Vamos pensar aqui, ó, gratificação de função, quando você, ó, desempenha ali ações de direção, chefia, assessoramento, né? Então, ó, você tem a gratificação de função. Fala outra gratificação, ó, Natal, né? Então, a gratificação natalina, né? Então, a gente recebe ali, ó, a cada 12 meses, né? Então, você vai receber o famoso 13º, né? Pensa outra, ó, quinquênio, né? Então, ó, por tempo de serviço, né? Então você tem ali, ó, a cada 5 anos de exercício efetivo, né? Então você tem um aumento ali no seu salário, né? Então você
vai receber essas gratificações por a participação, bota aqui, ó, participação em órgão de deliberação, ó, deliberação coletiva, tá? Então, ó, coletivo, você vai participar ali de um conselho, então você vai participar, você vai receber uma gratificação. Pensa nos adicionais, vamos lá, ó, adicional noturno, né? Então, vai trabalhar à noite, né? Você vai receber ali um proporcional com relação às horas que você trabalha, né? Pensa outro, ó, serviço extraordinário, né? Famosa hora extra. Pode ser, ó, no máximo 2 horas por semana, né? Então, um acumulado de 2 horas de serviço extraordinário, ele paga 50% a mais da hora normal de trabalho, né? Pensa mais, ó, pegar aqui, ó, adicionais de insalubridade, né? Então, ali, ó, com condições que causam danos à sua saúde, né? Periculosidade, né? Trabalho com materiais perigosos, como fogo, explosivo, né? Então, adicional de salubridade, grau mínimo 10%, grau médio 20%, grau máximo 40%, periculosidade, grau 30%. Lembrando que se você recebe tá nas duas condições de risco, né, insalubre e perigoso, você tem que optar por uma das situações, ou a insalubridade ou a periculosidade. Pensa em outra aqui, ó, penosidade, né? Então, ó, penosidade, né? Então, você vai receber ali, ó, 20% a mais no seu salário, né? Vai trabalhar em cantos distantes. Então, são adicionais. Então, pensa o seguinte, ó, sua remuneração, ela não pode ser menor que um salário mínimo. A remuneração. E a sua remuneração, ela é composta dos vencimentos com os adicionais, ou seja, as vantagens pecuniárias, indenizações, gratificações e adicionais. Claro, você vai dar uma revisada, tem muito mais que isso, a gente trouxe aqui de forma bem genérica. Nessa situação da 13ª questão, que diz que o cara saiu do servidor, que teve mudança de domicílio em caráter permanente, né? Muito importante essa informação, caráter permanente. Nós temos aqui gratificação de representação? Não, né, segundo? É uma diária? Não, né, segundo? É uma gratificação por serviços extraordinários? Não, né? É o quê? Uma gratificação de função? Também não, né? Então, ó, o que é que nós temos como gabarito? Ó, é uma ajuda de custo, né? Então, ó, ele vai receber ali, ó, uma importância de 3 meses da sua remuneração. Ou segundo, se ele não entrou em exercício lá, então ele tem que devolver, né? Ele vai ter que devolver ali aquela ajuda de custo. Então, ó, gabaritinho da nossa 13ª questão, letra E. Vamos à nossa 14ª questão de hoje, que diz o seguinte, ó, o servidor público eventualmente lograr êxito em eleição, né, passou ali num mandado eletivo para o cargo político. Nessa hipótese, a legislação do Rio Grande do Norte prevê que o servidor, então, o servidor está lá, ele é efetivo, passou num cargo político, pode ser o que? Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, né, presidente da república, governador, prefeito. Então, ó, nessa situação, o que vai acontecer com o servidor? Letra A, investido em mandato de vereador, olha, ele é vereador, é obrigatoriamente afastado do cargo de origem, sendo facultado a optar pela sua remuneração. Gente, o vereador é o melhor cenário, né? Por quê? Porque é o seguinte, ó, se ele tem compatibilidade de horário, então, ó, ele poderá trabalhar como servidor e receber como isso, mas, ó, exercer o mandato eletivo. E aí, ó, vai acumular os salários, os proventos, né? Mas se não, ó, não tem compatibilidade de horário, ele vai ser afastado do serviço público, vai ficar, tá assim, ó, afastado, vai ficar no mandato eletivo e vai optar, né? Ele vai escolher ali o que ele vai ser remunerado. Se o salário do serviço público é melhor, ele fica com ele. Se o salário de vereador for melhor, ele fica com o salário de vereador. Então, ó, não há essa opção de obrigatoriamente afastar de forma imediata. Letra A tá falsa. Letra B diz assim, ó, eleito para o cargo de prefeito, olha lá a situação agora do prefeito, ele é afastado do cargo, recebendo remuneração referente ao chefe do executivo municipal. Gente, tome muito cuidado, né? Se ele for realmente
para o cargo de prefeito, ele não vai poder acumular. Não vai poder. Ou ele fica como prefeito, e aí vai se afastar do serviço público, ou ele vai abdicar do seu mandato eletivo e vai continuar como servidor. Agora, na segunda parte, né, nós temos que ele tem a condição de escolher, se ele quiser receber como servidor público, se o salário for melhor dele como servidor público, ele vai ser prefeito, mas receber os salários, a remuneração do servidor público. Mas se ele quiser apenas receber o salário do prefeito, então ele é afastado e também vai ficar nessa segunda opção. Então, não é obrigatoriamente, né, recebendo a remuneração referente ao chefe do Poder Executivo. Ele pode optar. Então, letra B está falsa. A letra C diz assim: investido em mandato eletivo, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo. Então, essa é uma hipótese de afastamento realmente imediato, inclusive ele vai receber pela remuneração do mandato federal, estadual ou distrital. Então, gabaritinho, letra C. E a letra D ainda diz assim, eleito como deputado estadual tem a garantia de não remoção ou redistribuição de ofício para a localidade diversa daquela onde exerça o mandato, né? Então, isso fica mais relacionado a mandatos classistas, né? A mandatos de conselho e não para deputado federal. Então, isso também está incorreto, beleza? Vamos à 15ª questão, está quase terminando, né? Diz o seguinte, a respeito do regime jurídico do Estado, das autarquias, das fundações públicas estaduais e levando em consideração o teor da Lei Complementar número 122 de 1994, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Vamos lá, 15ª questão, diz assim: é vedado o desvio do servidor para o exercício de atribuições diversas das inerentes ao seu cargo efetivo, sob pena de nulidade do ato de responsabilidade administrativa e civil da autoridade que o autorizar. Em outras palavras, é vedado transferir o servidor para a outra atividade, né? Então, isso está correto. Ele não pode ter desvio de função, né? Então, isso é uma afirmativa verdadeira. Então, a gente já tem o primeiro V. Segundo item diz assim, é vedado em todas as hipóteses a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos, ainda que temporários, na administração direta ou indireta do Estado. Segundo, em regra geral, é vedada a acumulação de cargos. Porém, olha lá, existem situações em que a gente pode acumular. Quais são essas situações, né? Por exemplo, na situação de cargos da saúde e também da educação. Então, ele diz assim, é vedado em todas as hipóteses, o que tornou justamente essa alternativa incorreta. O item 3, né, diz assim: as penalidades de advertência e de suspensão não terão seus registros cancelados em nenhuma hipótese. Está falso, né? Segundo, você tem a condição, né, de advertência e de suspensão serem registrados e cancelados nas seguintes situações. Se, depois de 3 anos, você não cometeu mais nenhuma infração que seja tipificada como a advertência, você vai ter os seus registros cancelados. Em 5 anos, se você não realizou mais nenhuma infração administrativa que tipifique como uma falta que possa lhe gerar uma suspensão, os seus registros também serão apagados do seu assentamento funcional, tá bom? Então, o item 3 também está incorreto. E o item 4 diz assim: a investidura do cargo ou função ocorre com a posse, né? Então, você é nomeado e você começa a entrar nesse cargo, ocupar esse cargo, a investidura é ocupar o cargo justamente com a posse. Então, isso está verdadeiro. E a gente tem a sequência verdade, falso, 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 verdade. Então, verdade, falso, 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 verdade. Gabaritinho da nossa 15ª questão é a letra B. Vamos à nossa 16ª questão, que diz assim, a respeito das responsabilidades do servidor público estadual, segundo a Lei Complementar Estadual número 122 de 1994 e suas alterações posteriores, assinale a opção correta. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que está errado. A letra A diz assim: a responsabilidade civil não decorre de atos omissivos que ele deixou de fazer, e sim dos casos comissivos que ele permitiu que se faça.
tá falso, né? A responsabilidade é tanto pelo que ele faz, como porque ele deixou de fazer o que ele permitiu que fosse feito. E aí, ó, responsabilidade civil, dano ao erário público, né? Então, ó, ou seja, dano aos cofres públicos. Letra A tá falsa. Letra B diz assim: a responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados ao servidor nesta qualidade. Gente, ó, o servidor, por aquilo que ele faz de forma ilegal ou irregular, então ele vai responder civilmente, ou seja, vai reparar o dano patrimonial ou financeiro que ele provocou, inclusive a administração ou a terceiros. Se for a terceiros, acontece uma ação retrógrada, uma ação revertida contra o servidor, ou seja, primeiro a parte que sofreu o dano vai entrar com ação de reparação desse dano à administração pública e essa administração vai repor esse dano, aquela parte que sofreu o dano, e em seguida a administração pública entra com ação reversa contra aquele servidor para que ele agora também faça justamente o ressarcimento aos danos causados à administração pública. Então, ó, responde civil, responde penal, ou seja, pelos crimes, mas também pelas contravenções. Então, ó, letra B está incompleta. E ele também responde, ó, administrativamente, ou seja, por aquilo que está tipificado aqui como infrações, ou como sujeitos a demissões, suspensões, advertência, né? Então, aquilo que está previsto na Lei Complementar 122 de 1994. Então, a letra B está incorreta. A letra C diz assim: a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores. Isso está falso. E a letra D diz assim, ó: o servidor público de provimento efetivo ou em comissão, ele responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Claro que está correto. A letra E, e será a nossa resposta da questão. A letra ainda diz assim: a responsabilidade administrativa é afastada nas hipóteses de absolvição criminal por insuficiência de provas de autoria, declarada em sentença criminal, transitada e julgada. Gente, ele é afastado da administração, a responsabilidade administrativa. Lembra lá que essas responsabilidades podem ser acumuladas, mas aquele servidor, ele vai ser inocentado do processo administrativo se o processo penal mostrar que ele não teve culpa, que ele é inocente. Não é pela falta de insuficiência de prova, é por ele provar o ônus contrário, ou seja, que ele não é réu, e sim vítima ou inocente daquela situação. Então, absolvido na sentença criminal, automaticamente ele também vai ser absolvido na sentença administrativa, no processo administrativo disciplinar. Então, letra E está incorreta. 17ª questão diz assim, galera, ó: sobre o tratamento que a Lei Complementar número 122, de 30 de junho de 1994, dá aos direitos e vantagens, assinale a afirmativa incorreta. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. A letra A diz assim: a remuneração do cargo efetivo é irredutível. Então, ó, isso está verdadeiro. A gente viu que a remuneração é o quê? Vencimento mais, ó, vantagens, né? Essas vantagens podem ser gratificações, podem ser indenizações, podem ser, ó, adicionais, né? O vencimento até que pode ser inferior a um salário mínimo, né? Mas a remuneração jamais. A gente está em busca da alternativa incorreta, então a letra A está certinha. A letra B diz assim: a remuneração do servidor público compõe-se de vencimento e vantagens pecuniárias, foi o que a gente acabou de falar, está verdadeiro. A letra C diz assim: a revisão geral da remuneração dos servidores públicos passe sempre na mesma data, sem distinção dos índices entre os civis e os militares. Meio que ele equipara ali, né, para fazer a revisão. Isso também está verdadeiro. A letra D diz assim, ó: as reposições e indenizações ao erário público, aquilo que o servidor está tendo que repor por causa do exercício legal no processo administrativo disciplinar, são descontados em parcelas mensais
não superiores, não é a 12ª parte, e sim, ó, a 10ª parte da remuneração do servidor em valores atualizados. Então, ó, gabaritinho da nossa 17ª questão é a letra D. Então, muito cuidado com esses pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Então, ó, gabaritinho, 17ª, letra D. Vamos à nossa 18ª questão, que diz o seguinte, ó, com relação aos direitos e vantagens do servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, analise as afirmativas, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. O item 1 diz assim, a remuneração não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Segundo, se você estiver devendo pensão alimentícia, pode. Então, tome muito cuidado com isso. Ó, o item 1 está falso. Então, você pode ter sua remuneração sequestrada, um bem seu ou até mesmo seu salário penhorado, nas condições de prestação, obrigação de prestação alimentar. O item 2 diz assim, é assegurado ao servidor o direito de requerer. O que é requerer, segundo? É fazer um pedido ao poder público, né, em defesa de direito ou interesse legítimo, mediante requerimento dirigido à autoridade competente. Você vai pedir ali a sua autoridade, a autoridade vai dar um despacho à autoridade competente que vai analisar ali aquele pedido. Lembrando que lá no estatuto, né, aliás, na lei complementar, número 122 de 1994, o regime jurídico comum, que diz que quando a autoridade que recebeu o pedido, ele tem 30 dias para dar destino a esse pedido, dizer sim ou não, o seu silêncio já implica o quê? A negação daquilo que você pediu. Então, ó, o item 2, ele está corretinho, é assegurado o direito de petição, de fazer um pedido. O item 3 diz assim, as vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título idêntico ou fundamento está verdadeiro, né? Então não só acumulam essas vantagens pecuniárias. E o item 4 diz assim, nenhum servidor pode receber mensalmente a título de remuneração, você, eu ou outro, né, lá no estado do Rio Grande do Norte. A importância da soma dos valores remuneratórios percebidos, ou seja, do seu vencimento com os seus adicionais, nas vantagens pecuniárias, em espécie a qualquer título, no âmbito dos poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Em resumo, nenhum servidor pode receber mais do que o quê? O secretário do Estado, um deputado estadual e um desembargador do Tribunal de Justiça. Segundo, isso também está verdadeiro, é uma imposição da lei complementar, né? Então você tem ali como gabarito da nossa 18ª questão, letra D. Vamos à nossa 19ª questão, que diz o seguinte, ó. Na forma da lei complementar estadual número 122, de 30 de junho de 1994, constituem indenizações expressamente atribuíveis ao servidor público. Indenizações. Será que diária é uma indenização? Claro que sim. Será que a ajuda de custo é uma indenização? A gente viu que sim também, né? Quando o cara se muda lá de forma definitiva para outra sede de trabalho, né? Então, ó, o auxílio alimentação. Segundo, na lei complementar não versa sobre justamente ali o auxílio alimentação. Então, tome muito cuidado com isso aí. Então, você tem as indenizações diárias, você tem a ajuda de custo e você tem justamente a indenização de transporte, mas você não tem a previsão do auxílio alimentação. Então, ó, gabaritinho aqui da nossa 19ª questão é a letra C. Vamos à 20ª questão de hoje, que diz o seguinte, ó, Lei Complementar Estadual número 122 de 1994 estabelece o prazo de prescrição de uma ação disciplinar que começa a contar a partir da data em que o fato se tornou conhecido, né? Considerando a ação disciplinar de advertência e a de demissão. Os seus prazos prescrevem respectivamente. O segundo, o que é prescrição? É a perda do direito. Ó, prescrição. Ó, perda do direito. Então, é o seguinte, se você fez uma ação, um ato irregular, ilegal, punível com advertência, e a autoridade competente
tomou conhecimento, mas ali não buscou averiguar os fatos. E é uma obrigação da autoridade competente, né? Justamente apurar os fatos ali e chegar a uma decisão, né? Então, se ele não fez isso, então a sua ilegalidade, aquele ato que aconteceu, ele vai deixar de surtir efeitos jurídicos, ou seja, de ser objeto de investigação em 180 dias. Se ninguém se manifestou, perdeu o direito. Se outros atos, como por exemplo, você abandonou o cargo, né, 30 dias, faltou 30 dias sem justificativa, ou faltou 60 dias interpolados, né, no ano, sem justificativa. Isso é o abandono de cargo e a inassiduidade habitual. São duas condições passíveis de demissão. Se você fez isso, mas a administração pública nunca buscou investigar, nem tomou conhecimento, nem fez nenhum ato para apurar essa situação, em 5 anos, prescreve, caduca justamente a ação disciplinar que ela poderia impetrar com você. Então, tome muito cuidado nesses prazos. Para advertência, caduca, perde o prazo, perde o direito de entrar com ação em 180 dias. Nos demais casos, especialmente a demissão, 5 anos. Gabaritinho da nossa 20ª questão é a letra B. 21ª diz assim, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração mediante sindicância. Sindicância é um procedimento mais simples, né, segundo? É feito principalmente para apurar situações que impliquem em suspensão, menor que 30 dias ou a advertência, né? Então, advertência. Lembrando que, as penalidades são essas, penalidades. Você pode fazer a advertência, sempre escrita. Você tem a suspensão. Essa suspensão pode ser de até 90 dias e ela pode ser convertida em multa, né? Valendo ali 50% da hora de trabalho e você permanece em efetivo exercício. Você também tem o que aqui, a demissão, né? Então, ele desliga do serviço público, né? Só quem pode fazer é o chefe do poder, no caso do poder executivo, o governador, né? Então, tá assim, o governador, ou governadora, né? No estado do Rio Grande do Norte agora é uma governadora. Você tem o que, a destituição de que, de cargo, de comissão ou da função, né? Função de direção, chefia e assessoramento. Quem pode fazer isso, né? Essa destituição? O secretário, né? Secretários, autoridade hierarquicamente menor do que o governo, governador, e que tem competência também para fazer da posse e também para destituí-lo. A gente ainda tem outra também, a cassação, né? Então, cassação de quê? A aposentadoria e também, disponibilidade, né? Então, você está lá aposentado por uma causa que já não existe mais os motivos que justamente justifiquem a sua aposentadoria por invalidez, então de repente você pode ter caçado ali pelo governador. Aqui também só quem pode é o chefe do poder executivo. Aqui as autoridades menores, né, como por exemplo o seu diretor, pode lhe dar uma advertência ou causar uma suspensão. Porém, se a suspensão for maior que 30 dias, tem que ser uma autoridade competente maior, como nesse caso aqui, um secretário. Beleza? Aí está dizendo o seguinte, a autoridade administrativa que tiver ciência da irregularidade do serviço público é obrigada a promover sua apuração mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, o processo é uma coisa mais complexa. A gente tem o processo obrigatório nos casos de demissão, de destituição e de cassação. Então, tem que passar pelo processo administrativo e disciplinar, né? E ele diz assim, quanto ao processo administrativo disciplinar, é falso afirmar. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que está incorreto. A letra A diz assim,
Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora pode motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade. Gente, o processo administrativo ele começa com uma comissão que vai apurar, vai ver se realmente ali aconteceu uma ilegalidade, um exercício ilegal, vai tipificar aquela ação daquele servidor e vai encaminhar um relatório. A partir desse relatório, a autoridade competente, como por exemplo o governador, ele vai fazer uma análise também. Ele tem ali 20 dias para se pronunciar a partir do relatório final da comissão. E aí ele pode julgar que aqueles fatos ou aquele relatório daquela comissão não se justificam, ou ainda pode aumentar aquela sugestão de pena ou até mesmo abrandar. Então isso é uma situação que poderá acontecer, está verdadeiro. A 8.2 diz assim, ó, a caracterizada infração disciplinar é formulada a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados. Tem que dizer aquilo que ele realmente transgrediu, né? As normas infringidas e as provas que se fundamentam a sua imputação. Lembrando o seguinte, é verdade, a denúncia anônima. Então, quando denunciar, tem que identificar a pessoa, residência, tomar todas essas precauções. Além disso, se alguma coisa for tipificada também na esfera penal, esse processo é enviado uma cópia para os órgãos externos, como o Ministério Público. Isso está verdadeiro. A letra C diz assim: a simples alegação de injustiça da penalidade constitui fundamento para sua revisão. Gente, de repente você foi condenado com demissão no processo administrativo e recebeu, foi desligado da administração. Você só pode pedir uma revisão desse seu processo, uma alegação, se você tiver uma nova prova. Provas novas, circunstâncias que possam justamente ali gerar uma revisão desse processo. Então, não é só você alegar que foi injustiçado, como ele está dizendo ali, a simples alegação de injustiça, de penalidade, constitui fundamento para a sua revisão. Não, só pode ser revisado a qualquer momento, inclusive a pedido da família, se existir novas provas. Então, ó, letra C é o gabarito da nossa questão. A letra D ainda diz assim, ó, a sindicância é instaurada como preliminar do processo administrativo, ele realmente tem que ver ali inicialmente se aquela denúncia tem fundamento, ele ainda oferece uma defesa prévia de 15 dias, né, para aquele servidor que está sendo acusado, né? Então, é um rito preliminar e mais indicado para nos casos que viesse como advertência ou suspensão até 30 dias. Então, ó, sindicância instaurada como preliminar no processo administrativo para confirmação da irregularidade e indicação do seu autor ou como fundamento para aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão até 30 dias. Isso está verdadeiro. Então, gabaritinho da nossa 21ª questão, a letra C. E a nossa última questão de hoje, encerrando essa nossa revisão, diz assim, ó, a lei complementar, a número estadual, número 122, determina que o servidor do Estado do Rio Grande do Norte responda civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. São penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos estaduais: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e também a destituição do cargo em comissão, função, direção, chefia ou assessoramento. Em relação a essas penalidades, vamos ver aqui o que está certo. A demissão será aplicada no caso de inassiduidade habitual. Por exemplo, ó, você ali falta por 60 dias, né, interpolados no ano. Ou seja, sem justificativa, você falta 60 dias, mas não justifica dentro de um ano. Isso pode acontecer a demissão, né? Então, isso está verdadeiro. Ou segundo, se eu falto 30 dias consecutivos, aí isso é chamado de abandono de cargo, sem justificativa. Então, ó, em relação às penalidades, letra A está corretinho. Letra B diz assim, ó, os antecedentes funcionais serão desconsiderados. Claro que não, é considerado, está falso. Letra C diz assim, a conversão de penalidade em suspensão, de suspensão em multa é proibida. Está falso, né? Você pode converter a suspensão em multa, ela corresponde a 50% do valor da sua hora de trabalho. E a letra D diz assim, ó, o cancelamento da penalidade surtirá efeitos retroativos. Não surte, né? Então, ó, também está falso, está falso, está falso.
gabaritinho da nossa 22ª questão, é a letra A. E aí a gente fez uma revisão sobre questões do regime jurídico único do Estado do Rio Grande do Norte. Claro que tem muita informação. Lá no nosso preparatório, a gente trabalhou ela em 9 aulas, né? Então, a gente fez muita revisão, dividimos essa lei complementar ali em várias partes, mas a gente buscou aqui também ajudar os colegas que vão fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte, selecionando aqui algumas questões que a gente aposta que seja um conteúdo que seja cobrado lá no dia da prova. Se você não conhece o Inferodonto, se inscreve, compartilha, deixa suas opiniões, corrige aqui o que a gente está falando de errado também, tá certo? Deixa seus elogios ou críticas. Eu sou o professor Armar II e desejo a todos vocês bons estudos.